Pai querido e amado, toma a pastora lá, meu Pai, usa a tua filha, fala conosco, meu Deus, desvenda os nossos olhos, que estão pondo os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para aprender e entender aquilo que o Senhor, através da tua serva, Pai, preparou para nós nesta manhã. Usa a tua filha, Pai, abençoa ela, seu lar, sua casa, sua família, guarda, proteja, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém, paz do Senhor, bom dia, né? Brilho celeste é o que nos traz alegria e nos faz cantar, amor, né, que abriu. E nós vamos falar exatamente sobre isso, o Espírito Santo de Deus. Nós vamos falar sobre aquele elemento que dá vida ao homem, porque o Espírito é o sopro, né, do grego pneuma, quer dizer, o elemento de vida no homem. E quando Deus cria um homem, Ele faz todo o homem do pó, mas o homem só virou alma vivente depois que Ele soprou nas narinas. E nós vamos exatamente estudar hoje um pouquinho, né, sobre o Espírito Santo de Deus, essa pessoa da Santíssima Trindade que esteve presente na criação do mundo. No momento em que Deus disse, haja luz, haja isso, haja aquilo, quem estava presente? Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Está em Gênesis 1, versículo 2. Amém. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, quer dizer começo, origem. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. O Espírito de Deus pairava, em outra versão, ou seja, flutuava. Num dado momento da criação de Deus, a terra ficou inabitada. Ela ficou vazia, ela ficou simplesmente em densas trevas. Isaías 45:18 diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Amém. Isaías confirma que ele não a criou vazia. Alguns estudiosos acreditam que quando Lúcifer se rebelou lá no céu e ele caiu com aquele texto de anjos, a terra, ela se desconfigurou do formato criado de Deus. Lá no livro de Gênesis, no versículo 12 do capítulo 1, Deus termina certa criação e ele diz, viu Deus que era bom. Tudo que Deus faz é bom. Tudo que Ele fez na criação foi bom. Se a terra ficou sem forma e vazia e houve trevas densas sobre a terra, é porque num determinado momento do processo criativo isso ocorreu. Não na vontade diretiva de Deus, porque Ele é bom. Ele é misericordioso. Os olhos dele são tão puros que ele não pode contemplar o mal e nem ver a opressão. O rosto dele se vira. E lá em Êxodo 10:22 diz assim a palavra de Deus: e Moisés estendeu sua mão para o céu e houve trevas espessas no Egito por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. E a mensagem que eu quero passar para mim e para você hoje é: alguma área da nossa vida pode estar sendo desconfigurada, pode estar havendo algumas trevas enviadas pelo reino da maldade, mas o Espírito Santo de Deus está se movendo em você. E se esse Espírito de vida, que é o brilho celeste, se ele estiver em você, essa terra vai voltar a ser habitada. Num dado momento desse processo seu de provação, de lutas, de deserto, haverá luz. Porque logo em seguida Deus vem e diz: haja luz, no versículo 3, e houve luz. Bara é uma palavra hebraica e que traduz uma ideia de criar do nada. E a palavra de Deus diz em Hebreus que Deus criou todo o universo das coisas que não existiam. Tudo veio a existir a partir do nada. E o que Deus quer dizer para mim e para você? Muitas vezes nós olhamos a nossa vida e nós não estamos enxergando nada que possa mudar aquela situação. E Deus diz para mim e para você: há um brilho celeste, há um Espírito que se move dentro de você. E num dado momento, tudo será habitado, no sentido de tudo será restabelecido, reconfigurado.
Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a terra em que estavam assentados a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus ascende aos céus, foi exatamente 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste quer dizer 50º dia, contado a partir da Páscoa. Lá em Levítico 23:16 diz assim: até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimentos ao Senhor. Era uma determinação lá da antiga aliança. E eles estavam cumprindo toda a lei. E Jesus já havia subido. E os discípulos certamente estavam ali ansiosos, angustiados. Por quê? Jesus disse ficar em Jerusalém. Até que do alto sejais revestidos de poder. Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E vocês vão ser minha testemunha. Tanto em Judeia, quanto em Samaria. E até os confins da terra. E os discípulos estavam ali, certamente esperando algo acontecer. E quando o Espírito Santo desce sobre eles, acontece o que Joel profetizou milhares de anos antes de Cristo, que disse que vossos jovens sonharão, vossos velhos terão visões, toda carne receberá o Espírito Santo de Deus. E Deus diz para mim e para você, esse Espírito, ele foi recebido por nós. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele reuniu os discípulos antes de sua morte sacrificial, e ele disse: eu vos mandarei um Consolador, vocês não ficarão órfãos. E olha só, Espírito Santo, ele tem vários nomes na Bíblia. Ele tem o Espírito da promessa. Ele é chamado também de um santo. Ele é chamado de Espírito de glória, Espírito de Deus. Ele é chamado também o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. E quantas vezes as nossas vidas, elas parecem estar paradas, como mortas em alguma área das nossas vidas. E Jesus diz hoje para mim e para você, o Consolador já foi mandado. E ele vai estar movendo em você, trazendo vida. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, que foi no relato da criação. E o que quer dizer água? Na Bíblia, espiritualmente falando, um significado espiritual, água é aquilo que traz limpeza. Água é aquilo que traz um mover. Porque quando Jesus chega naquele lugar que havia um tanque, e aquele que primeiro pulava, as águas eram movidas quando o anjo descia. E esse mover das águas, ele trazia cura. E Jesus quer dizer para mim e para você, hoje é dia de cura. Porque o brilho celeste, que é o Espírito de Deus, ele habita em mim, em você. Gálatas diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: o que é andar em espírito? É andar olhando com os olhos no sobrenatural. E o que é uma pessoa espiritual? Porque a palavra de Deus diz que o homem natural, ele não vai agradar a Deus. O homem espiritual, ele vai agradar. Mas o que eu devo fazer na prática para eu ser espiritual? Eu devo agradar a Deus no sentido de cumprir os seus mandamentos, no sentido de ter uma fé inabalável, em que eu não vou focar naquilo que eu estou vendo, mas naquilo que Deus prometeu, porque o Espírito Santo, ele também é chamado de Espírito da promessa. E se você tem uma promessa, se eu tenho uma promessa, eu não posso me firmar naquilo que está acontecendo agora. Eu preciso elevar a minha visão para um tempo futuro, em que as coisas serão reajustadas, conforme a promessa que Deus deu. Quais são os atributos divinos do Espírito Santo de Deus? O que ele faz na igreja? Bom, um dos atributos divinos dele é tudo que está em Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo. Um só Deus atuando em 3 pessoas. Ele tem todos os atributos da onisciência, onipresença.
O que é a onisciência? Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Onipresente. Ele pode estar em tudo e em todos. É por isso que o Espírito que habita aqui em mim é o Espírito que habita em você. E onipotente também. E onipotente, que ele é o Todo-Poderoso. Abraão, ele conheceu Deus como El Shaddai, o onipotente, o Todo-Poderoso, aquele único que tem o poder. Abraão, ele confiou em Gênesis aqui, 49. Abraão, ele elegeu o Deus dele como El Shaddai, o forte e imutável como os outeiros eternos. E é por isso que o Espírito Santo de Deus estava no relato da criação, porque ele tem toda a divindade. Toda a plenitude de Deus está sobre o Espírito. E é esse sopro de vida que está dentro de mim e você que faz com que nos alegremos e cantemos. E enxerguemos na escuridão, nas densas trevas, o brilho celeste. E se a gente for olhar para o que está acontecendo na Terra, se a gente for olhar para as catástrofes, para tudo quanto é desgraça, nós vamos sucumbir. Mas se nós formos espiritualmente, se nós formos espirituais, focando a nossa visão para aquilo que é celeste, que é espiritual, nós conseguimos continuar a nossa caminhada, até que Cristo venha e estabeleça todas as coisas. Olha só, primeira carta de Pedro 2, versículo 5 diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Que sacrifícios espirituais são esses? Olha, nós temos armas poderosas em Deus. Quando nós nos sacrificamos, naturalmente nós vamos perder energias, perder tempo, porque nós vamos querer resolver as coisas da nossa maneira. Mas quando nós tomamos posse de recursos espirituais, é um sacrifício espiritual. Nós abrimos a nossa boca para louvar, para glorificar. Nós nos alimentamos da palavra de Deus. E nós temos a fé que apaga os dardos inflamados do maligno. O que vai acontecer? Nós vamos estar no ambiente espiritual, nós vamos trazer a própria eternidade até nós, e nós vamos conseguir viver numa terra tão sem forma e vazia, quando Satanás opera, porque quando o Espírito Santo está aqui, e nós não o apagamos, porque é possível apagar o Espírito de Deus. Paulo fala: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. E quando é que nós fazemos isso? Quando simplesmente nós deixamos de crer, nós deixamos aquela promessa de lado e nós abrimos a boca e verbalizamos palavras que vão fazer com que a promessa fique mais distante, como: não vejo nada acontecer, Deus prometeu e ainda não fez. Quantas vezes nós somos levados a emitir palavras de derrota? E Deus quer que eu e você venhamos estar no ambiente espiritual, para que nós sejamos espirituais e venhamos agradar a Deus. Um dos atributos, do Espírito Santo de Deus é a onipotência. E na criação, ele atuou como regeneração, como ressurreição. A terra inabitada, quando o Espírito pairava, houve um momento no processo criativo de Deus em que Deus resolveu dizer: haja luz. E quando houve luz, o Espírito que já flutuava sobre as águas, já se movia, ele participou da criação. E quando ele vem sobre o homem e dá fôlego, o homem começa a ser inserido no jardim do Éden, começa a cultivar o jardim e a vida começa a acontecer. E Deus diz para mim e para você: quantas vezes nós acordamos e nós não conseguimos nem levantar da cama? Deus diz para mim e para você: nesses dias, clame pelo Espírito Santo de Deus. Diga como aquele louvor: bom dia, Espírito Santo. Venha me encher do brilho celeste, para que eu possa me alegrar, cantar e cultivar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para aquele dia. Que muitas vezes o dia é pesado. O dia é tão pesado que em dado momento, quando o sol está mais quente, que é quando as trevas atuam, as trevas, ela tem um momento muito específico para atuar. 3 horas da tarde é o pior momento para as trevas. O que Deus quer dizer para mim e para você nesses momentos em que a escuridão está ali operando? Chame pelo Espírito de Deus. Clame por Ele. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 2, e diz assim: eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. Isso é a naturalidade. E Deus não vai mudar isso.
porque somos vasos de barro para que a excelência continue sendo dele. E a minha palavra e a minha pregação não consistir em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E é isso que Deus quer dizer para mim e para você. A largura, a profundidade, o comprimento do amor dele ultrapassa qualquer problema que vem nos afligir durante aquele dia tumultuado. Mas olha o que Paulo fala. Mas Deus não revelou, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Como eu vou entrar no ambiente espiritual e ser alguém espiritual que agrada ao Senhor? Com as coisas de Deus. E o que são as coisas de Deus? Gente, são tão simples, tão simples. Muitas vezes, naquele calor do dia, naquela angústia de dar conta das demandas do dia, começa a louvar, começa a cantar. Naturalmente a luz vai chegando, o brilho celeste ele vai invadindo. Daí você já está no ambiente da eternidade. As coisas eternas elas começam a vir e os nossos olhos naturais eles são simplesmente fechados e os olhos espirituais, os olhos do coração que Paulo chama, eles são abertos e nós conseguimos entrar nos ambientes da fé inabalável. E nós conseguimos trazer a presença do Espírito Santo de uma forma tão forte aqui que a gente é capaz de vencer o dia mal, como Paulo disse, e permanecer inabalável. Olha só, Hebreus 9,14 diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas, para servires ao Deus vivo. Porque muitas vezes Satanás quer nos levar a um ambiente da idolatria, de tudo que é morto. E olha só como que Paulo termina esse versículo que eu li aqui, que está na carta dele aos Coríntios. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. O que é o espírito do mundo? A sabedoria humana. Que ela é importante para nos movermos aqui, mas ela não é determinante dos nossos caminhos. Porque o caminhar é nosso, mas o dirigir pertence a Deus. Jeremias nos disse. Mas vós não recebeste o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que Ele nos dá? O Espírito Santo de Deus. Jesus vem para os discípulos e diz assim: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai não vos daria o Espírito Santo? Por que Jesus disse isso? Jesus poderia dizer, não nos daria a riqueza deste mundo? Não daria saúde a vocês? Não. Jesus disse, não vos daria o Espírito Santo. Por quê? O Espírito é aquele que guia toda a verdade. O papel do Espírito é dizer, olha, esse caminho está errado, vai por esse. E quando a gente pega o caminho que o Espírito nos conduz, a nossa vida, ela vai ser mais calma, mais tranquila. Ela vai apontar para a promessa que Deus tem para nós. Então, quem ele é, o Espírito? Ele é o vento, o sopro que preenche. Ele é a unção que unge. Ele é o fogo que ilumina e aquece. A água que é derramada e o dom do qual todos participam. O Espírito Santo, ele não foi negado a ninguém. Aqueles que abrem o coração quando Jesus está ali, estou à porta e bato, ele entra e faz morada. A missão do Espírito também é glorificar a Cristo. Ele capacita os crentes a fazerem o ID de Jesus.
Quando nós fazemos o id dele, nós estamos glorificando a Deus. E a glória que nós mandamos para o céu, ela desce em forma de conhecimento para toda a terra. Oséias diz isso. E a glória do Senhor, né? A terra está cheia do conhecimento da glória. E quando nós glorificamos a Ele, é como se fosse assim, a lei da semeadura. Eu semeio glória, a glória sobe e ela desce. Então, João 14,16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Este para sempre significa enquanto você estiver nos ambientes espirituais. Porque no momento em que a naturalidade toma conta de você, esse para sempre vai se perder. Esse para sempre depende de uma ação nossa. Quais são os nomes do Espírito Santo de Deus relatado na Bíblia? Espírito Santo, que é o mais comum. Espírito da promessa. Joel disse: derramarei do meu espírito, toda a carne receberá do meu espírito. Espírito da graça. Porque quando Jesus se dá na cruz do Calvário, ali foi graça, favor imerecido. E olha só o que está em Zacarias 12:10. Essa palavra é muito forte e bonita. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Por que Davi? Por que Jerusalém? Porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Davi foi o rei escolhido para continuar a aliança daquele que esmagaria a serpente, que lá no relato da criação, no pecado, quando o pecado entra, Deus diz: descendente da mulher esmagará a cabeça, mesmo que ele vai ser ferido no calcanhar, mas a cabeça da serpente vai ser esmagada, e veio da linhagem de Davi. Jerusalém, ela tem um sentido espiritual muito forte. Essa Jerusalém física é apenas uma representação da espiritual, que vai descer quando Jesus vier estabelecer todo o seu reinado aqui na terra de paz. Espírito da verdade. Por que ele é chamado assim? Porque ele abre a mente humana para compreender a verdade sobre a palavra de Cristo. Porque se nós não tivermos o Espírito, nós não vamos compreender a palavra de Deus. Porque ela não é tão fácil. Pedro fala que a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, até que a estrela da alva nasça no nosso coração. Então, para isso, é preciso ler, orar, jejuar, até que os canais da revelação são abertos e nós passemos a compreender o que Deus quer dizer em cada versículo. Porque a interpretação da palavra de Deus é uma só. Ela vai considerar os aspectos geográficos, históricos de quando ela foi escrita, mas a aplicação não. A aplicação, ela vai se enquadrar a cada momento em que nós estamos passando. E essa aplicação dessa palavra para nós vai depender da nossa comunhão com Ele. Muitas vezes o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Um dia eu vou ler essa palavra, ela vai significar algo para mim. Ela vai ser aplicada com o significado espiritual daquele dia. O dia seguinte ela vai ter um outro significado, porque eu estarei passando por um outro tipo de problema, um outro tipo de luta, de preocupação, e que aquela palavra vai resolver aquele meu problema naquele dia. E para isso eu preciso estar conectado com o Espírito de Deus. E olha só, o que diz aqui, João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João, quando estava na ilha de Patmos, Deus anunciou para ele e deixou registrado tudo o que vai acontecer nos tempos escatológicos, na consumação dos séculos, e é por meio do Espírito, do fôlego de vida. E ele também é chamado de Espírito de vida. Ele é a pessoa da Trindade com o ofício de dar vida e preservar a vida natural e espiritual. Porque quando esse fôlego de vida ele sai, que é o Espírito, nós não existiremos mais. Mas ele não tem só o poder de preservar a natural, mais do que a natural, além que sublima todas as coisas, é a vida espiritual, porque essa vida tem reflexo na eternidade. E ele também é chamado de espírito de adoção, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba,
pai. Abba é uma palavra hebraica que quer dizer pai no sentido mais íntimo da palavra, paizinho. É um pai assim amigo, aquele pai amigão. E é o Espírito que tem esse nome também, Espírito de adoção. Ainda tem tempo, Maria José? Não. Acabou. Então tá. Mas eu só queria dizer assim, um dos símbolos dele é o fogo. Por quê? E eu, em verdade, vos batizo com água, Jesus dizendo para os discípulos, para o arrependimento, mas aquele que vem... Não, desculpe. João dizendo para os discípulos sobre Jesus. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Qual é o papel do fogo? Queimar o mal, queimar os pecados, queimar toda a sujeira. E a palavra que eu trouxe hoje, né, que o Espírito Santo colocou no meu coração foi o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito de adoção, o Espírito de graça, o Espírito de verdade, aquele que esteve no relato da criação e fez com que a terra, que num dado momento estava sem forma e vazia em trevas, viesse a ser habitada. Amém? Obrigada. Amém.